Opa, bom. Bem, a essa altura do campeonato todo mundo conhece o incrível Mundo Digital, uma animação do canal Glitch que literalmente bombou na internet quando saiu há um tempinho atrás. E não foi à toa, porque é realmente muito bom. Eu tinha visto o primeiro episódio quando saiu, mas eu não liguei muito porque o primeiro episódio não dava pra teorizar muito, já que não tinha tanta coisa. Mas agora com 3 episódios e mais um saindo um dia depois da publicação desse vídeo, isso se eu conseguir postar a tempo, eu sentei a bunda na cadeira e assisti os outros episódios pra teorizar e trazer pra esse canal. E antes da gente ir pro vídeo, eu gostaria que você deixasse o like e sua inscrição agora no começo. E caso você não goste do conteúdo, você tem total direito de se desinscrever, me odiar pra sempre, sei lá o que você quiser, beleza? Mas enfim, sem mais enrolações, meu nome é Noodle e hoje nós vamos falar sobre a história de The Amazing Digital Circus, a animação com mais segredos que eu já vi. E bem, para começar, eu tenho que explicar algumas coisas bem óbvias aqui. Esse vídeo não é extremamente detalhado dos acontecimentos. Sinceramente, eu até recomendo você assistir os 3 episódios e vir aqui depois de assistir eles. Esse vídeo é mais pra gente conseguir acompanhar os outros episódios que for saindo com o tempo. Mas é só esse vídeo aqui que vai ser bem resumido. A partir dos próximos a gente vai falar bem mais detalhadamente, beleza? Então, vamos lá pro primeiro episódio. O primeiro episódio começa nos apresentando Caim, ou Ken, que é meio que o apresentador do show e também o mestre que organiza as aventuras. Então, ele nos apresenta o pessoal. E aqui a gente tem o Jax, que é um desgraçado que só gosta de acabar com tudo. A Hagatha, que é bem gente boa na verdade. Gangle, que é toda tímida e chorona. Zubul, que tá cagando pra tudo e todos. Ela deve odiar muito esse lugar e essas pessoas. Kinger, que é só um biruta, pelo menos por enquanto. A Bolha, que não faz nada, mas ela tem a voz do Cebolinha na versão dublada. É muito engraçado. E um palhaço que não compareceu na abertura. E lembre-se dele porque ele é bem importante. Até que simplesmente do nada, a Pomni aparece nesse mundo completamente perdida e confusa, dizendo que colocou um óculos VR esquisito no rosto e veio parar nesse mundo. Obviamente ela nem acredita no que tá vendo e fica doida pra ir embora. Mas como o Jax disse, não tem como ela ir embora, o que indói da Pomni de vez. Então o Kane se responsabiliza de mostrar um mundo pra ela, mas isso não importa muito, já que ali no meio do nada tem uma porta escrito saída, já que o Kane meio que tenta fingir que ela não existe e interrompe esse assunto, anunciando uma aventura até que simples, dizendo que o mundo tá cheio de gosmas e eles têm que pegar todos eles para completar a missão. Então eles dividem a tarefa e deixam pro Kinger e a Gangle resolver essa missão, o que não é uma boa ideia, mas tanto faz, ninguém se importa. E o restante vai apresentar os quartos pra Pomni e chamar o tal palhaço que não tinha aparecido antes. No meio do caminho, a Pomni fica meio traumatizada com o fato da Hagatha já ter tentado sair e ter tido uma crise existencial, por perceber que realmente não há uma saída para esse lugar. E chegando no quarto do palhaço, nós percebemos que ele enlouqueceu com a tal porta de saída, e eu vou te explicar o porquê. Aparentemente, as pessoas que vão para esse lugar e não se dão muito bem com as loucuras daqui, tendem a enlouquecer, e quando isso acontece, elas viram essa coisa toda bugada e cheio de olhos extremamente agressiva. O monstro obviamente vai para cima e acaba pegando a Hagatha, mas a Pomni foge a fim de procurar a ajuda do Ken, que sabe lá onde ele tá. No caminho, ela encontra a tal porta e a gente percebe o quão frustrante ela é, pois leva ela para um tipo de escritório que se repete várias vezes, até chegar no Void. E como foi dito por Ken no começo do episódio, não é pra ir de jeito nenhum pro Void. Então ele resgata a Pomni de lá. E enquanto isso o pessoal tava terminando a missão, mas não importa muito pra teoria. Então, resumidamente, eles encontram esse monstro de gosma, mas o tal palhaço que virou um monstro acaba com a raça dele, o que faz a missão ser encerrada. Então, depois de tirar a Pomni do Void, o Ken explica que esse lugar era uma coisa que ele ainda tava fazendo, mas ele não sabia como terminar aquilo, então deixou vazio mesmo. E quando o pessoal avisa sobre o palhaço que enlouqueceu, ele simplesmente o joga num porão, onde ficam todas as pessoas que enlouqueceram nesse lugar. Depois disso, ele oferece um banquete digital, mas a Pomni tá tendo uma crise por estar presa em um mundo maluco onde você não pode nem enlouquecer, senão você vira um monstro que é simplesmente descartado assim como os outros, fazendo uma das cenas mais icônicas dessa série. Desde quando que você é especialista em mundos digitais? Especialista em quê?
Muito massa, né? Assim acaba o primeiro episódio, então bora logo pro segundo que tem muito mais coisas reveladoras e obviamente malucas por aqui. O segundo episódio começa com a Pomni em um sonho. Na verdade, tá mais pra um pesadelo, onde ela tá enlouquecendo e é jogada no porão das criaturas, e sendo esquecida por todo mundo. Então ela acorda assustada e meio que buga com a colisão de um bloco. E no caso, esse episódio vai ter uma influência muito grande a bug, glitch, colisão, essas paradas. A Agatha chama ela pra próxima aventura feita por Ken, que é nada mais nada menos que uma aventura em um mundo doce, onde eles têm que ajudar uma princesa de um reino, porque 3 malfeitores roubaram um caminhão de xarope, e ela quer o caminhão de volta. Então nós vemos que esses caras malvados na verdade precisam desse xarope, pois o povo da vila deles estão doente, incluindo a mãe de um dos integrantes. Então eles não são tão ruins assim, mas meio que tanto faz, porque a Pomni e o grupo chegam com tudo no caminhão, na intenção de impedir a fuga deles. Mas meio que as coisas dão bem erradas, digamos assim. Peraí, o que aconteceu? A culpa é toda sua. A Pomni e esse cara chamado Gamigai caem numa espécie de limbo abaixo do mapa, igual daqueles jogos onde ficam os modelos pré-prontos para serem usados e os devs deixam aí porque é fora do limite que o jogador pode cruzar e ver. Então o Gamigai acaba vendo o modelo dele e de seus parceiros, o que faz ele pensar na existência dele e tal, e quando chega a Pomni no mesmo lugar, ele pergunta por que não tem o modelo dela ali também. E assim, eu acho que aqui já deu pra entender que ele não passa de um NPC dessa aventura feita pelo Ken. Então ele tem literalmente uma crise existencial, coisa que não era pra um NPC fazer, né? Então a Pomni fica meio sentida com isso e decide ajudá-lo. Primeiro a sair dali e depois o levando pro circo pra conviver com o pessoal lá, já que ele é mais que um NPC agora. Eles bolam um jeito de sair usando o bug de colisão com umas caixas num caminhão e depois de alguns probleminhas eles voltam pro circo tranquilamente. Até que isso acontece. Bem-vindos de volta. Vocês são mais fortes do que bife com nervo, hein? Então esse que é o circo, é? Dá pra me acostumar. Opa, parece que mais um conseguiu entrar. Peraí, o quê? Espera, o quê? Eu sei que todos vocês adoram seus NPCs, mas se eu começar a perder a noção de quem é humano e de quem é um NPC, vai saber o que pode acontecer. Bem, eu não preciso nem dizer que a Pomni ficou traumatizada com isso também, né? Mas meio que o Ken tá certo. Se ele confundir quem é real com um NPC, pode dar muita merda. Mas vamos voltando um pouco ao episódio, em uma parte em que o pessoal tá preso num lago de caramelo. Reparem nessa cena onde a Agatha tá desabafando, dizendo que acha que a Pomni não gosta dela. Então o Kinger lembra como a Agatha agia quando tinha chego nesse mundo. O que é meio estranho, né? Já que ele nunca lembra de absolutamente nada. Tanto que ela comenta que ele realmente se lembrou, mas em seguida ele já disse que esqueceu. E bem, tem uma bela explicação pra isso, mas é apenas mais pra frente. Pra ser mais exato, no próximo episódio. Mas esse episódio aqui fica por isso mesmo. E só eu que acho que a Pomni vai acabar realmente enlouquecendo nessa série. Foi o que eu pensei até ver o terceiro e último episódio lançado até agora. Então, vamos lá. O terceiro episódio começa com a Pomni treinando prender a respiração por mais tempo, já que nesse mundo você não morre por falta de oxigênio no cérebro, nem de fome, nem nada desse tipo. Mas o consciente dela não permite por conta do costume de quando ela era humana. E aqui a gente pode reparar que cada um tem uma individualidade quando faz isso. A Pomni muda o rosto de cor, o Kinger vira praticamente uma lâmpada, a Agatha fica com os cabelos altos e etc. Só o Jax que não quis compartilhar a sua. Diz ele porque ele quer causar suspense. Algo me diz que isso vai ser explorado mais tarde nessa série, então vamos aguardar. E então chega o bendito do Ken com uma nova aventura. Só eu que tô percebendo que essa série é praticamente um RPG ou um Isekai da vida, e dessa vez é totalmente o oposto da anterior, sendo dessa vez em uma casa mal assombrada. E ele fez isso na intenção de chamar a atenção da Zubal, porque ela acaba que nunca participa das aventuras que ele faz. Então ele queria impressionar ela para fazer ela participar nem que seja uma vez. Mas não dá certo, porque ela já se esconde e acaba não participando desse também. Após entrarem no portal e entrarem na casa, eles se deparam com um fantasma que seria o guia dessa jornada. Mas antes dos fantasmas terminar suas falas, o Jax aspira a ele, tinha que ser esse arrombado mesmo. Mas explicando, aí tem duas portas. Uma que é pra todas as idades e totalmente pacífico, e a outra que é tipo um terrorzão mesmo. E bem, a maioria foi pelo pacífico, mas acontece que a Pomni junto com o Kinger são puxados para a porta do terror de verdade. E já dá pra imaginar a merda que vai dar, né?
Então, eles começam a explorar o local e acabam encontrando fitas de áudio de um homem que estava tentando lutar contra esses fantasmas. E obviamente não iria demorar muito para algo de ruim realmente acontecer. No momento que Pomni pega uma chave, as luzes se apagam. E depois de um tempo, eles se deparam com uma fucking cabeça gigante doidinha para devorar eles dois. Mas obviamente eles conseguem fugir por um elevador. Mas o elevador, ao invés de levá-los para cima, o levaram para mais profundo ainda. O que é meio preocupante, né? Lá embaixo eles encontram um defunto do suposto pesquisador, que estava tentando proteger sua família, e pelo que ele estava dizendo, ele falhou em sua missão e acabou se trancando aí nessa adega. Mas aí que vem o plot twist. Isso não passava de uma armadilha para capturarem eles dois, já que para esses espíritos voltarem à vida, eles precisam de um corpo vivo como receptor. Sendo assim, eles vão literalmente pro inferno, mano. Essa série é muito maluca, cara. E lá embaixo, eles se deparam com um baita problema, que é um corredor gigante que é cheio de almas esperando o receptor. E a Pomni até tenta passar correndo, mas na hora que ela inala o ar daquele lugar, uma alma possui ela antes mesmo do Kinger conseguir puxá-la de volta. E esse espírito diz algo bem intrigante pra ele. Sai de dentro dela, sua alma penada! Como vai sua esposa, Kinger? Pois é, aparentemente o Kinger tinha uma esposa. Enquanto Pomni tá desesperada por não saber como sair desse lugar, o Kinger tenta confortar ela. Mas assim, vocês repararam que ele tá bem são da cabeça pro normal dele? Pois é, aí vai a explicação dele. Eu não me lembro muito bem das coisas. Ficar cercado pela escuridão sempre me transporta para um certo momento. Pouco tempo depois da minha esposa ter enlouquecido. Bom, eu não me lembro exatamente dos acontecimentos, mas nós dois fomos parar no forte juntos. E estava escuro. A escuridão parecia acalmá-la um pouco. As arestas ásperas e serrilhadas dela se aplainaram e ela não parecia mais irritada, sabe? Ela não era mais a mesma, mas se acalmou o suficiente para eu poder acariciá-la pela última vez, antes de ir pro porão. Quando eu tô cercado pela escuridão, a minha mente sempre volta para aquele momento. Você tinha uma esposa, tipo, aqui no circo? Tinha. Ela era engraçada e criativa. Gostava muito de insetologia. No passado eu odiava insetos, mas ela me fez gostar deles. Não é a minha lembrança mais animadora, mas eu pelo menos tenho controle sobre ela. Isso explica muita coisa, né? Pra quem não entendeu, ele costuma ficar no escuro, pois no escuro ele tem lembranças de sua esposa que enlouqueceu. E essa é uma das únicas lembranças que ele tem o controle. Por isso que, quando ele tava com o balde na cabeça no episódio anterior, ele se lembrou de quando a Agatha chegou. E também é por isso que ele sempre fica no forte de travesseiros dele, pois no escuro ele tem as suas memórias de volta, mas na luz ele fica sem elas e completamente perdido. Bem triste, né? Vai, pode chorar. Eu deixo, eu te obrigo. E como o Kinger tá no escuro aqui, ele se lembra sobre uma frase que o defunto lá disse, que o primeiro suspiro que der no inferno será o seu último. Então ele assimilou isso com simplesmente passar por isso tudo sem respirar. Então eles voltam pro restaurante? Por que eu li restaurante? Tá escrito restante. Então eles voltam pro restante do grupo e voltam pro circo. Então a gente vê o Kinger voltando pro céu forte, pra relembrar suas últimas memórias com sua amada esposa enlouquecida. Sendo assim, o fim do episódio. Sério, cara, eu tô morrendo de vontade de chorar. Eu vou me acabar de chorar aqui, cara. E bem, o que nos resta agora é esperar o quarto episódio, que já até tem um trailer. E aparentemente eles vão enfrentar a aventura mais difícil que eu já vi na minha vida: trabalhar no fast food. E é claro que quando esse vídeo sair, eu vou correndo escrever o roteiro desse quarto episódio. E como eu disse no começo do vídeo, esse vídeo aqui foi mais resumido, pois são 3 episódios em um. Mas a partir do próximo episódio vai ser bem mais detalhado e bonitinho pra vocês, beleza? Mas enfim, espero que tenham gostado do vídeo. Deixe seu like e sua inscrição e até a próxima semana. Tchau!